curiosamente, eu não recebi nenhuma notificação no YouTube mostrando que eu tava live. Então, paciência. Eu tento exportar a live pro YouTube, se não tá. Pra mim é importante que tudo esteja no YouTube. Bom, espero que o áudio esteja bom. Eu realmente estava incomodado com a qualidade do áudio. Até por isso eu não fiz muitos outros streamings. Mas muita coisa aconteceu na LDK. Muita coisa aconteceu nesse projeto. Achei muito problema. Muita decisão errada de API. Principalmente na que é exposta diretamente para a pessoa que está criando o jogo. Como é o caso da coisa que eu vou fazer hoje. Última checada para ver se está tudo ok. Beleza? Ok, qual é o meu plano hoje? Esse é o código do jogo de teste. Esse não tem. É extremamente simples, aliás, ele não tem nada parecido com o jogo. Ele é basicamente um teste para ver se toda a API do renderer está funcionando. Então aqui eu carrego um material, aqui eu carrego o bitmap, carrego o mesh, renderizo múltiplos meshes. Dá para testar áudio também. Carrego um áudio aqui e estava iniciando que eu precisava poder carregar a fonte. Se você comparar esse código com o código para fazer exatamente a mesma coisa há um mês atrás, isso daria pelo menos o dobro da quantidade de linhas. Você precisava programar muito mais, precisava lidar com muito mais coisas. E isso estava me incomodando porque a ideia é que seja simples de você botar alguma coisa na tela. Tem que ser simples de você mexer no código, enfim. Então eu comecei um trabalho de simplificar essa API, fazer ela ficar mais robusta, tanto a tolerância a falhas, quanto ao quão explícita a API é quanto a seus parâmetros. Então, ela tem que ser, melhor, o quão clara a API é em relação ao que ela espera de parâmetros e ao que ela espera que o programador faça. Então, a ideia é que a API te deixe muito claro as coisas que você precisa passar, as coisas que você precisa fazer, a ordem que essas coisas precisam ser feitas, para que seja difícil você cometer erros enquanto você estiver usando ela. Okay? E uma das coisas que eu percebi recentemente, conversando com um amigo, é que a gente cria um contexto pro renderer, esse cara aqui. Essa linha, basicamente, são todos os dados persistentes que o renderizador usa. E uma vez que você cria esse cara, repara, eu criei esse cara, chamei de context, eu acabo passando ele mais de uma vez para as outras APIs. Passo aqui quando eu vou desenhar, passo aqui de novo quando eu vou desenhar, passo aqui quando eu vou dar o flush e aqui quando eu vou encerrar ele. Eu vou destruir esse contexto. E embaixo dessa camada do renderizador, porque eu estou usando o contexto muito mais vezes. Por exemplo, sprite batch. Inicializo o sprite batch usando o contexto. Eu jogo os draw calls nesse contexto. Flush novamente no contexto. Você vê que o contexto ele se repete algumas vezes. Ok.
O que eu percebi recentemente é que não faz sentido, eu não consigo enxergar um motivo para você ter múltiplos contextos de rendering. E já que eu não posso ter múltiplos contextos, por que não tornar o contexto implícito? No sentido de, olha, o renderizador sempre tem um contexto. No máximo você pode alterar algum valor desse cara, alterar alguns parâmetros desse contexto, mas aquele implícito, toda função, todo método que precisa do contexto, ele acessa diretamente e você não precisa passar essa responsabilidade, essa necessidade para o lado de quem está fazendo um jogo com essa engine. Dito isso, o meu plano hoje é tornar esse contexto implícito, ok? Esse arquivo é a interface do renderer, é o LDK Renderer GL. E acho que a primeira coisa é eu talvez me livrar dessa chamada de create context. Porque em teoria o contexto sempre vai existir, certo? Então, no CPP eu vou instanciar estaticamente dentro do renderer um static context. Esse cara sempre vai existir dentro do renderer que está instanciado na stack. Como esse cara é uma variável global, eu realmente não quero ter dezenas de métodos de funções associando uma variável, acessando uma variável global. Não sei se meu áudio está bom. O que eu vou fazer é criar um método. Deixa eu minimizar esses caras aqui. Eu quero criar um método chamado que vai me retornar o context, um ponteiro para o context. E ele é static context get context. E o que esse cara vai fazer é me retornar qual a diferença entre acessar o contexto através desse método e associar o contexto direto pela variável global. Simples. Por que isso é melhor? Porque eu tenho uma função associando uma variável global, acessando uma variável global, e várias outras funções referenciando essa função. Então, o único cara que acessa a global vai ser esse cara aqui, é o getContext. Se for necessário. Context get. Ok. Então, se amanhã isso mudar, se eu tiver perceber que eu preciso de múltiplos contextos ou sei lá o que for, eu tenho um lugar para mexer nesse cara. É um único lugar que acessa o contexto global. Ok. A gente precisa copiar esse cara para cá. Você para de ser estático. Aliás, você para de ser estático. Para que eu sei que outras pessoas queiram acessar. Teoricamente esse cara seria const
Ok. Get. E eu também preciso create, vai ser um context initialize. Rendering context. Ok. Além disso, a gente não vai ter mais um destroy. Porque esse cara é alocado na stack. Ok. Ser to the context. Sim. Esse cara não retorna mais nada. Esse aqui é um LDK API. Beleza, é um bom começo. Implementar isso. Context create. Passa a não retornar nada. Void. Create passa a ser initialize. Certo. A gente não quer alocar memória para esse cara. Em vez disso, a gente quer chamar o get, que vai inteiro pra gente. Esse cara sempre existe. Então agora a gente tem nosso ponteiro global e ele faz toda a treta que ele quer fazer. Não sei se tem algum. Oh, boa. O contexto tem memória dinâmica dentro dele. Eu não sei quantos draw calls esse contexto vai querer. Eu não sei quantos draw calls eu vou querer guardar dentro desse contexto. Então, sim, existe memória dinâmica sendo alocada para o contexto. O que me leva a crer que eu ainda preciso de algum tipo de destroy. Só que não vai se chamar context destroy. Que o contexto continua existindo. Ele aqui se chama post de initialize e é deinitialize. E aí? Sugestão de nome. Initialize. Sem parâmetros. E afinal de contas ele é isto. Esse cara aqui. Finalizes render. E talvez como é que eu sei que o contexto está inicializado? O que acontece se você chama uma função que precisa do contexto e o contexto não está inicializado? Já que as funções vão ser já contexto implícito. Basicamente, se você não tiver esse ponteiro, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou tornar a coisa um pouco mais óbvia. Initialize e
return text initialize. Ok. Esse cara se text destroy assert text text. Assertion. Prevejo que a gente vai ter que fazer isso várias vezes. Eu definir assert assert context. Beleza? E quero essa macro vazando para fora desse cara. Def. Não desdefinir esse cara. Quero uma macro vazando para além desse CPP. O que mais? Então a gente consegue chamar essa macro toda vez que a gente quiser fazer esse assertion. Text analyze Se eu compilar vou ter 1 milhão de erros, porque primeiro porque o endereço desse cara que eu tenho. Segundo que context initialize pode retornar nada. Esse cara não retorna. Vou ter que olhar essa função com mais calma. Ok, a gente quer inicializar o contexto. O contexto é o cara que guarda, por exemplo, quantas draw calls a gente pode executar, a gente pode empilhar antes de submeter para a GPU. E se a gente vai, a princípio, limpar algum buffer a cada rendering, a cada frame, qual buffer, se for o buffer de corpo. Então aqui eu aloco memória para os draw calls. Se eu não conseguir, só retorno.
se eu tiver sucesso, eu marco ele como inicializado. Tem que rever tudo que fica dentro do contexto, mas a princípio a gente quer tornar ele implícito. O game já bugou, que text create não existe em initialize. Preciso mais guardar uma variável context no jogo, certo? E também não existe context destroy, que é eu não preciso passar parâmetro para esse cara. E aí todas as referências a context aqui, por exemplo, sprite bat create. Acho que eu não quero lidar com sprite bat agora. Vou atacar o draw indexed e o flush. Vou tirar esse parâmetro e esse parâmetro. De erros surgir. Se por draw index está esperando texto e esse cara está esperando um contexto. Ok. Text point text get, pego o contexto, chamo o LDK context. Como é que eu chamei a macro? Assert valid context. Ok, contexto implícito. Agora a gente tem o flush. Também não tem um parâmetro. A gente pega isso e põe aqui para garantir que o contexto seja implícito. Seria muito legal se esse cara conseguisse ser inline. Depois eu desassemblo e vejo se funciona, mas se o compilador vai fazer o que eu espero. Push draw call, espera um contexto. Not anymore. 7. Pega o contexto, dá um assert para ver se conseguiu pegar. Quem mais fala com contexto? Sério? Só isso? Me pergunto se eu quero fazer isso. Talvez o Sprite Renderer vai precisar disso. Mas não é uma função que deveria ser um LDK API, ou seja, ela não devia estar disponível para quem está fazendo um jogo com LDK. Talvez devia ser disponível se você está fazendo um renderizador para LDK, plugin para LDK.
Eu preciso rever isso. Ok, vamos tentar. Lá. A gente não passa mais um texto. Push draw call. A gente não passa mais o contexto. E o jogo está tentando destruir o Handleable. Por que esse cara tá dando problema? Handleable Destroy. Não é membro de LDK. What? Claro que é. What? Sim. Ok. Handleable Destroy tá aqui. Tá. Provavelmente eu caguei o arquivo. Devo ter apagado alguma coisa sem perceber. Toma um API. Centralizar. Destroys a render flow. Go to destroy. Esse cara aqui. Ok. Teoricamente. Ah. Inserir um bug. Valid memory tag. Eu inseri um bug. Eu vou explicar o bug. Aliás, vou explicar o sintoma. Ok, eu vou rodar o jogo. E a princípio tudo funciona bem. Quando eu fechar a janela, quando eu apertar ESC, o jogo vai começar a limpar tudo que ele alocou aqui. Ok? Áudio, fonte, mesh, material. Ah! Será que o Sprite Patch Create? Bom, não sei. Ele vai tentar limpar tudo que ele alocou e limpar o contexto. O problema é que assim que eu faço isso, o meu Memory Manager reclama. E esse erro aqui é o seguinte. Toda vez que eu aloco memória nessa engine, quer dizer, através da engine, que ela tem um Memory Manager, toda vez que eu aloco memória em modo de debug, eu marco a memória tipo de informação. Do tipo, essa memória é para bitmap, essa memória é para material, essa memória é para textura, essa memória é para áudio, essa memória é para whatever.
para um subsistema inteiro, do tipo renderizador, plataforma, coisa e tal. Isso para eu poder fazer esse tipo de coisa aqui. Eu aperto F2 e eu sei quanta memória está sendo usada para cada coisa, ok? Tem 1K para material, 10K que o render está alocando, eu tenho 400K de áudio, só carrego, mas não estou tocando, blá 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 blá. Para eu poder ter esse tipo de controle em tempo de desenvolvimento, ok? Então a memória é marcada como informação. O que está acontecendo é que quando eu dou ESC, um bloco de memória está sendo marcado e eu estou devolvendo para desalocar ele como se ele fosse ou bloco de outro tipo ou um bloco de memória que não foi alocado pela engine. Então, essa coisa simples que eu fiz provavelmente inseriu um bug de memória. E deve ser uma coisa simples. É alguma alocação que eu não vi que estava sendo feita. E eu acho que eu sei o que é. Text finalize. Ah, esse é o problema. Eu não aloco mais memória para o contexto em si, certo? Eu só aloco memória para o buffer de draw call que fica dentro do contexto. E a minha rotina de finalize está tentando liberar essa memória. Como essa memória nunca foi alocada pelo próprio Memory Manager da engine, ela vê que não conhece aquele endereço de memória e fala: eu não aloquei isso, sou incapaz de desalocar. E mais uma vez meu Memory Manager pede de fazer cagadas. Eu acho que é só isso. Tada! Muito bom. Muito bom mesmo. Esse bug ia passar desapercebido, ia passar direto. Sabe o que ia acontecer? Esse é o tipo de bug que às vezes gera um crash e às vezes não gera. Loucura. Só por diversão, o que acontece se eu chamo um free esse endereço de memória? Eu nem sei se eu tenho acesso a isso aqui. Será que ele quebra direto? Quer dizer, eu já estou finalizando o jogo. Olha que interessante. Eu já estou finalizando o jogo. A última coisa depois disso era fechar a janela. Mas isso seria um crash. Como é que eu sei que o jogo crashou? Porque a última coisa que eu faço depois que o jogo termina. A game. Não. Game.cpp. A última coisa que eu faço. Eita. Sim. Quando a engine chama o stop do game, nessa linha aqui, depois ela tenta imprimir um reporte de memória, só para eu ver, em tempo de desenvolvimento, que eu de fato finalizei e liberei tudo que eu esperava liberar. Repare que aqui ela não mostrou. Ok? Ó. Para alguns segundos, um segundo.
e não me mostra reporte de memória. Isso porque ele crashou. Todo esse código aqui depois do stop, liberar, por exemplo, a DLL, blá blá blá, terminar a plataforma, isso não aconteceu. Quer dizer, o sistema operacional acabou fazendo essas coisas porque meu processo morreu. Mas se eu quisesse fazer isso e talvez imprimir um log, sei lá, fechar a janela, abrir outra e continuar o jogo em outra janela, poderia. Mas parece que tudo deu certo. Afinal de contas, eu dei ESC é para o jogo fechar. Mas graças ao Memory Manager, eu sei que não é esse o caso. E ele pegou o bug pra gente. Bom. Então nesse caso, se eu der ESC, de fato terminei. O manager passou, mostrou que tudo que eu aloquei está desalocado. Esse 1K eu ainda preciso ver o que é. Talvez seja a plataforma. Porque aqui a engine não parou, ok? A engine ainda está executando. O jogo parou. Então, a princípio a engine não aloca material, não aloca sprite, bitmap, nem nada disso. Mas ela usa memória geral. Então isso pode ser... Acabei de pensar uma coisa. É porque a engine aloca um bloco de memória para o jogo poder ser recarregado em runtime. E esse bloco de memória fica do lado da engine. E acabei de pensar que pode ser isso. Então eu movi ele antes do reporte de memória acontecer. Ei! 0K. Ok. Legal. Isso significa que nenhuma memória alocada através da engine continua alocada. A gente tem 0 memória alocada. Legal. Agora deixa eu dar uma olhada no match 3. Esse cara é o Dude. Esse é o outro jogo que também usa a engine e eu preciso corrigir ele já que eu mexi. Context vai embora. Essa linha não existe dessa forma. Create passa a se chamar initialize. Aqui eu vou ter que mexer no sprite batch. Context destroy chama finalize. Não tem parâmetros. E agora é o momento de mexer no sprite batch. Isso vai ser chato. Para que eu preciso do contexto dentro do sprite batch? Realmente, para que eu preciso? Eu não uso esse parâmetro para nada dentro do meu. Que loucura! Sprite batch create.
Já existe um contexto. Aliás, não tem nem mais um context dentro do SpriteBat. É o context. É o contexto do list do renderer. Ok. Texto. Rapaz, isso vai dar ruim. Tem tudo para dar vários problemas. Eu não tô acreditando que vai ser só isso. Vou compilar o jogo e funciona. Ok. Eu acho que quando as coisas são fáceis assim, mas eu tô com a impressão que eu tô esquecendo alguma coisa. Ok, o jogo funciona. Memórias desalocadas, game liberado. Ok. Não esperava que fosse ser tão simples assim. Ok, foi meio anticlimático isso aqui. Fechar todo mundo. E abrir o Mo Games. O que a gente tem agora? A gente tem uma API um pouco mais simples. Eu tenho que guardar uma variável a menos do meu lado do jogo, porque todo o contexto é implícito. Eu inicializo o contexto. Vamos mudar isso, já que eu praticamente já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu estou incomodado com o fato de do contexto do renderizador da clear sozinho na cena. Porque imagina, eu quero que 2, 3, 4 frames não dê clear. Eu quero acumular o resultado daquele frame. Ou em um frame eu quero limpar o color buffer, mas não quero limpar o depth buffer. Hum. Hoje, isso está amarrado na inicialização do contexto. Talvez a gente precise de uma API que me permita fazer isso, talvez aqui no Flush. Faz sentido? Flush draws. Oh. Queue draw calls. Flush vai se chamar draw. Não, não é esse o caso agora. Na verdade, o que a gente precisa é ter um renderer clear buffers.
E aí eu passo esse cara aqui. E eu posso ter uma outra chamada, inicialização do contexto, que é render context set clear color. E aí ele recebe um. Faz sentido ter alpha para clear color? Ups. E buffers. Eu posso querer passar tudo isso na inicialização. Certo, deixa os clear bits aqui. Talvez um vec3 color, clear color. Porque é conveniente eu fazer isso na inicialização do jogo, ok? Mas se eu quiser dar um override nisso em algum momento, do tipo, agora clear color não é mais essa, é aquela. Nesse frame eu não limpo esse buffer. Tá. Clear bits vai sair daqui, porque eu acho que tem que ser manual. Você tem que ativamente escolher quais são. Ok, vamos fazer isso. Passar uma clear color para esse cara. 3 clear color. Vec 3. Vec 4. Esse é um Vec. E aí, na inicialização do contexto, eu passo clear color settings bit. Tá bom, vamos deixar assim, vai. Eu acho que assim é mais simples. Initialize clear color.
verdade você é vermelho. Não, cor ruim. Não vai ser mais preto. Vamos mexer no text initialize. A princípio você não tem clear bits, mas agora você recebe um vec4 color, certo? (32) vec4 clear color. C agora vai ser text clear color igual não tem clear bits. Isso é decidido a cada frame. Não lembro o que são esses settings bits. Acho que por enquanto eu não estou usando ele para nada. Ok. Isso parece inútil agora. A gente tem o nosso color bit. Habilita o blending. Initialized igual a true. Então agora a gente precisa dessas duas novas funções. São LDK APIs aqui dentro. Você não chama mais isso aqui. Renderer clear buffers. Context set clear color. E agora? Isso faz parte do contexto? É a parte difícil. Chamei isso. Initialize. Só isso. E esse cara... Sério que eu não seto isso em lugar nenhum? Preciso... Tá bom. GL clear color. E eu faço RGGDA.
check GL erro. Será que eu preciso checar GL erro para isso? Não. Talvez aqui sim, porque eu estou mexendo com mineração. Tá bom. Eu preciso pegar o contexto. Set clear. Salvar essa cor no contexto. E const. Vale de const. Ok. Parece razoável para mim. Não tem mais clear color. Ninguém limpa o buffer diretamente, a não ser que eu peça. Então limpo o buffer no início. Clear color. Achei já um problema. Porque teoricamente eu não estou setando, passando isso para o OpenGL quando eu inicializo o contexto. A declaração tem que estar invertida. Porque beleza. Na verdade, isso é um vetor, ele não tem RGB, ele tem X, Y, Z, W. Como não? O meu contexto tem um VEC4 que chama Clear Color. Aí você está me falando aqui. Ah, claro. Pô, esse cara podia receber um VEC4 direto, hein? Por que não? E aí, parâmetros separados ou parâmetros empacotados? Essas são as piores decisões, as piores dúvidas. Porque a gente sabe que a gente tem que mandar 4 floats para a API, mas como? Esse é meu cachorro sendo louco.
Vai fazendo barulho a ele. Ah, vamos pensar, eu raramente trabalho com cor de maneira separada. Sempre vou ter R junto com B ou coisa assim. Então eu estou mudando a minha decisão. Back 4. Ponteiro ou referência? 4. Como isso pode acontecer todo frame? To y color.z color.w. Isso é uma referência. E aí, claro, vai dar um erro de linking agora. Porque o LDK renderer gl.h espera que o set clear color back 4 color const back 4 clear color settings bit set o clear color. E aí ele está reclamando que clear color é o identificador color. Set clear color e eu passo clear color. Por quê? Const back 4 reference. Que eu passo clear color context. O que você está fazendo aí, cara? Será que vai ser simples assim? Eu tô. Tem que mexer no match tree. Bom, vou fazer uma coisa de cada vez. LDK. A gente está compilada. Beleza. Oh!
Nice. Veja bem, o erro foi que o contexto não está inicializado. Isso porque eu inicializei... Ah, olha que loucura. Entendi. Não, arquivo errado. LDK render. Não. Find LDK render gl.cpp. Olha o que acontece. Eu chamo esse cara antes de eu dizer que o contexto está inicializado. O contexto precisa estar inicializado antes de chamar qualquer função que lide com o contexto implícito. Olha aí. E agora vamos compilar o match3. Então agora eu tenho um clear color. Text initialize. Eu guardo o clear color. Passo color para cá. E no buffer. No início de cada frame, antes de dar o begin, eu chamo o clear buffers. Então, match3, match3. Yay! Tudo funcionando. Só que essa clear color é horrorosa. Então, o que a gente quer é preto. Muito bom. Bom. E era isso. Eu acho que eu fiz tudo o que eu queria fazer. Valeu o streaming. Ah, tem um teste. Eu carrego um áudio, mas eu nunca toco o áudio. Se input no using namespace LDK, né? Então, se input is key down input LDK key space, então LDK áudio. Vou fazer um teste. Se eu não concordo de nada,
Eu tô mexendo nisso porque isso foi uma das coisas que eu mexi recentemente. Eu criei um áudio CPP. Play áudio que recebe um handle áudio. Play áudio que recebe. H áudio. Aham. O handle tá errado. Como é que eu pego os handles agora? Handle get data. Eu não lembro da API, mas eu acho que é alguma coisa tipo typed handle. Não, é simples. Basicamente eu pego o handle desse cara. Ainda? If cpp. Acho que áudio cpp não está sendo incluído. Tá. Áudio cpp está aqui. LDK play áudio que recebe um handle por um áudio. LDK play áudio que recebe um handle por um áudio. Aí eu vou lá, pego o áudio, o handle e chamo um play audio buffer. O ldk.cpp está incluindo LDK áudio depois da plataforma. Então, o que você fala que não encontra? Ok, vou resolver esse problema e encerrar o stream. Source áudio. Preciso fazer isso. Quem é esse cara? É um handler para um áudio que está sendo carregado normalmente. Vamos lá. O ldk.h não deve estar incluindo áudio antes do game. Tá, assim. E essa é a API. Os dois retornam void. Os dois retornam void, se chamam play audio, recebem um ldkh áudio. Qual o seu problema? Ele é um ldk API protegido com esse guard. Aí você me diz que não existe uma função chamada playAudio que receba um hAudio referenciado no Game Update. What the fuck?
O áudio tá aqui. É esse cara. Ok, eu tenho certeza que ele tá aqui antes do game. E aqui incluindo ele. Importa muito. Memory. Forçar uma recompilação. Externo. Ok. Quem é você? Você acha que é esse cara? O que ele está me dizendo aqui é que lá no Game Update eu estou chamando uma função chamada PlayAudio que recebe um handle por um áudio. Ele não está encontrando essa função. Essa função, por causa dessa marcação aqui, LDK API, ela devia estar sendo exportada na DLL. Ela devia estar lá na DLL. Estou dentro do namespace. E aqui está a implementação. O único motivo, se ele compilou, ele está encontrando isso. Se ele não linkou, ele não está encontrando isso. Existem algumas possibilidades do tipo LDK áudio CPP não está sendo incluído. Não está sendo incluído na hora de compilar, que é possível. Mas LDK.cpp eu claramente chego aqui e incluo LDK áudio. Claramente.
Achei o problema. Em src LDK áudio, se eu entrar nesse arquivo por aqui, ele me leva para um arquivo vazio que provavelmente existe. Esse arquivo aqui provavelmente eu movi esse cara de pasta e caguei alguma coisa. Legal. src LDK áudio tem 0 KB CPP. Então ele deve estar em engine. Onde é que está LDK áudio.cpp? Eu não faço ideia de onde vem esse LDK áudio aqui. Não faço ideia, mas isso tem que fazer ele compilar. E fez. Eu tenho 2 LDK áudio, provavelmente. Ah, cara. Que coisa horrorosa. Acontece nas melhores famílias. Bom, consigo compilar sem problemas. E se eu executar o jogo... Ok, foi alto demais. Pelo menos aqui doeu o ouvido. Não sei se esse som tá saindo pro streaming, mas tudo bem. É isso. Pelo menos fiz tudo que eu queria fazer hoje. Hora de subir as mudanças pro GitHub. E é isso. Até o próximo stream.